A nova igreja de Delft, consagrada a Santa Úrsula, data do século XIV e foi realizada em estilo gótico. A torre, construída entre os séculos XIV e XV, tem projeto de Jacob van der Borch. Tem uma altura superior a 108 metros, fazendo desta o edifício mais alto de Delft. Aqui, em 1586, Simon de Stevin e Jan Cornet de Groote realizaram experiências científicas relacionadas com os efeitos da gravidade, demonstrando que duas esferas de massas iguais e pesos distintos embatem no solo à mesma velocidade. Esta experiência é considerada momento fundacional da estática e quanticiência. Bem, esta é a nova igreja. Vamos entrar agora. Este bilhete que vocês podem adquirir para dar publicidade às igrejas é 5,5€. E podem visitar então esta igreja nova e a igreja velha. Está a ver então aqui. Este cara aqui é o bilhete. Está o bilhete. 5,5€. Hey, ich habe ein Ticket. Aqui assim. Aham, vamos aqui ver então a igreja nova de Delft. Oh. Aqui, se não estou em erro, aqui na igreja nova é onde está também o panteão da família de Orange, ou seja, dos reis da Holanda. Uma característica arquitetónica na passagem do catolicismo para o protestantismo, calvinismo nos Países Baixos, é a alteração da direção do culto. Os fiéis passam a contemplar o púlpito que se encontra no centro da igreja, por onde o pastor prega a palavra de Deus. As igrejas aqui na Holanda, também está aqui assim, muito bonita, Delft. Passamos a visita. Também tem aqui umas coisas modernas, no que eu vos digo, que Deus abandonou o edifício, porque hoje em dia também podem alugar uma igreja para fazerem a vossa festa empresarial da empresa. Podem alugar uma igreja na Holanda. Tem ali as casas de banho. E temos aqui então esta exposição, é sobre a casa de Orange, aqui na Holanda. Temos aqui vários túmulos. Primeiro, pai da pátria, Pater Patria. Aqui temos quem? Este é o príncipe Guilherme de Orange, podem ver, está aqui no chão, e aqui tem um monumento, e aqui vocês podem carregar interativo. Guilherme de Orange, que está aqui à vossa frente. Vamos dar aqui uma volta aqui ao monumento. Dá a volta. E tem as armas da casa de Nassau e mais não sei quem. Guilherme I, príncipe de Orange, de cognome o Taciturno, nasceu de origem nobre alemã, foi líder da Casa de Orange-Nassau e impulsionador do movimento de independência dos Países Baixos, declarando-a em 1581, sendo por isso designado como o pai da pátria. Foi assassinado com um tiro à queima-roupa por um católico fervoroso na cidade de Delft, amante de Filipe II de Espanha, em 1584. Guilherme I foi o primeiro chefe de Estado a ser assassinado através de uma arma de fogo.
escavações arqueológicas, será? Isto é de veras interessante. Guilherme I dos Países Baixos nasceu em 1772 em Haia. Filho de Guilherme V, príncipe de Orange, foi proclamado rei em 1815, após a derrota dos franceses e de Napoleão na Batalha de Leipzig, passando assim a ser o primeiro rei dos Países Baixos. Tudo com vitrais aqui à volta, como podem ver. Príncipe Guilherme de Orange. Os vitrais atuais na igreja são modernos, datados do século XX, principalmente da autoria de William Adrian van Koningbroek. Os vitrais anteriores, datados da Idade Média, perderam-se no fogo da cidade de 1536, assim como na explosão de Delft de 1654. Tem mais uma. E o teto, como podem aqui, da Capela Mor, como podem ver, se conseguem ver, mas tem pintado. Aqui as escavações arqueológicas com maquinaria pesada, como vocês podem verificar. Aqui em baixo encontraram aqui umas sepulturas. Ali estão ali, acho que estão ali a retirar um corpo, vejo ali uns ossos. Interessante. Estão a fazer isto porquê? Porque vai haver uma expansão para os próximos membros da família real. Quando eles morrerem, vêm cá parar. Por isso, estamos aqui a trabalhar aqui numa expansão da Câmara Funerária para o futuro. Interessante. Hugo Grotius nasceu em 1583 em Delft. Foi grande teólogo e é considerado o fundador do direito internacional público, com a obra De Mar Liberum, sobre a liberdade de navegação nos mares internacionais, para tramar assim os portugueses e espanhóis que tinham o direito de exploração dos mares. Então, para terminar aqui este vídeo aqui de Delft, neste último dia que estamos aqui assim, quero-vos então indicar só mais uma coisa, que é proximidade. Aqui está esta igreja, nós temos a nova igreja, que é a parte de trás já do Rathaus, da Câmara. E aqui sim, está ali a outra igreja. Eles não estão nada longe, olha, uma está aqui e a outra está ali. É a proximidade geográfica. Esta cidade, eu estou aqui com outra câmera para o projeto, está a começar a chover. Esta cidade, parece uma vila pequena. Eu gosto muito. Porquê? Porque é confortável, não é pequena, não é tão grande como Amsterdão, que a pessoa anda. Aqui assim fazer reparar, as pessoas parece que gostam mais a cidade, não passam tantos carros. Eu acho interessante esta fachada aqui com estas duas vacas, ou dois bois, ou dois cornos. No Alentejo, em Beja, também havia a tradição anterior à conquista de Beja, de Pax Julia, pelos romanos. Havia também a tradição do boi como Deus, como semideus, um animal divino devido à sua força. Que acho que hoje em dia, o João me disse ontem, não, 2 dias atrás, isto agora é um restaurante de Central. Deixo aqui estas últimas imagens aqui então de Ghent, com o Fischer Market, onde o Arenque. E aqui o canal, uns canais aqui de Delft. Até à próxima.